Nos casamos ontem. Só convidamos os mais íntimos. Essas palavras saíram da boca da minha nora Camila com um sorriso que eu nunca vou esquecer. Um sorriso que carregava anos de desprezo disfarçado de educação. Meu nome é Antônio Silva. Tenho 69 anos. E durante 40 anos trabalhei como mecânico aqui em Campinas. Comecei ainda adolescente numa oficina pequena do bairro Vila Industrial, aprendendo com seu Manuel, um homem rude, mas honesto, que me ensinou que o trabalho dignifica o homem. Passei décadas com as mãos sujas de graxa, debaixo de carros velhos, consertando motor de Fusca, trocando embreagem de caminhão, sempre com a consciência tranquila de que estava sendo honesto no meu serviço. Quando minha mulher morreu de câncer, meu filho Marcos tinha apenas 12 anos. A partir daquele dia, ele se tornou minha única razão de viver. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer a esse canal pela oportunidade de contar o que passei. E peço a você que está me ouvindo para ajudar se inscrevendo no canal e comentar a cidade de onde você está nos assistindo. Todos os dias tem uma história nova, e tenho certeza que muitos pais já passaram por algo parecido com o que vou contar. Porque o que vou revelar aqui mexe com o coração de qualquer pai que se sacrificou a vida toda pelos filhos. Depois que minha esposa se foi, decidi que ia dar ao Marcos tudo o que estava ao meu alcance. Não éramos ricos, mas eu trabalhava dobrado para que ele nunca sentisse falta de nada. Lembro que aos 15 anos, ele queria uma bicicleta Caloi nova para ir à escola. Eu estava passando por uma fase difícil. Tinha sido demitido da oficina onde trabalhava há 8 anos porque o dono decidiu vender o ponto. Mas mesmo desempregado, fui até a loja de bicicletas da Avenida Orozimbo Maia. Escolhi a melhor que tinha no mostruário e parcelei em 12 vezes no cartão. Lembro que a primeira parcela era quase metade do que eu recebia do seguro-desemprego. Mas quando vi o sorriso do meu menino pedalando pela primeira vez naquela bike vermelha, pensei que cada centavo valia a pena. Essa sempre foi minha filosofia como pai. O Marcos precisava. Eu dava um jeito. Quando ele quis fazer curso de informática aos 17 anos, eu fiz 3 meses de bico aos sábados numa oficina de um conhecido para pagar as mensalidades. Quando ele se formou no ensino médio e quis uma festa de formatura, eu vendi minha moto para bancar a comemoração num salão do centro. Nunca me arrependi de nenhum sacrifício. Achava que estava investindo no futuro dele, construindo um homem de caráter. Aos 29 anos, o Marcos veio conversar comigo numa tarde de domingo. Estava trabalhando como vendedor numa loja de celulares do shopping e disse que queria morar sozinho. Pai, encontrei um apartamento legal perto do trabalho. É só até eu me organizar financeiramente. Eu não hesitei nem um segundo. Quanto é o aluguel, filho? Ele me disse que era R$700, mais condomínio de 150. Na minha cabeça, era um investimento na independência dele. Pode contar comigo, respondi. É só enquanto você se organiza. 3 anos depois, eu ainda estava pagando aqueles R$700 todo mês. O valor saía direto da minha aposentadoria de R$1.200. Junto com as contas da minha casa, sobrava pouco para mim, mas eu nunca reclamei. O Marcos nunca mais tocou no assunto de assumir o aluguel. E eu também nunca cobrei. Achava que era minha obrigação como pai estar ali para ele, ainda mais sendo viúvo e ele meu único filho. A Camila apareceu na vida dele há 2 anos. Uma moça bonita, cabelo loiro sempre bem arrumado, formada em administração, que trabalhava numa empresa de contabilidade da região do Cambuí. Na primeira vez que ele me apresentou ela, lembro que pensei, que moça elegante meu filho conseguiu. Ela me cumprimentou educadamente, chamou-me de Senhor Antônio, com aquela voz doce, e eu fiquei com uma boa impressão. Mas com o passar dos meses comecei a notar coisas estranhas. Quando eu chegava no apartamento para visitá-los, ela sempre arrumava uma desculpa para sair de perto. Vou lavar uma louça na cozinha. Ou preciso atender uma ligação do trabalho no quarto. No início pensei que era timidez, que ela estava se acostumando com a presença do sogro. Mas depois percebi que era proposital. Ela não queria criar vínculos comigo. Uma vez, levei umas bananas da minha bananeira do quintal. Elas estavam no ponto perfeito, docinhas, amarelinha como eu gostava de comer. A Camila agradeceu educadamente. Mas quando eu estava descendo as escadas do prédio, vi aquelas bananas no lixo da portaria. Fingi que não vi, mas aquilo doeu mais do que eu esperava. Não era pelo valor das bananas, era o desprezo pelo gesto.
O Marcos, coitado, nunca percebia esses detalhes. Ou se percebia, nunca demonstrava. Ele sempre foi meio alheio aos sentimentos dos outros, desde pequeno. Quando a mãe dele estava internada nos últimos meses de vida, ele ia visitá-la mais porque eu obrigava do que por vontade própria. Talvez eu tenha protegido demais ele da dureza da vida. Sempre resolvi os problemas para que ele não precisasse se preocupar. Talvez tenha criado um filho acomodado que achava natural receber sem retribuir. Naquele sábado de manhã de março, decidi ir até o apartamento deles para conversar sobre o casamento. Fazia 2 semanas que o Marcos tinha me ligado dizendo que ia se casar com a Camila. Pai, vamos oficializar. Estamos organizando uma cerimônia simples. Eu fiquei tão feliz que não consegui dormir direito naquela noite. Finalmente ia ver meu filho casado, ia poder ter netos, ia ver a continuidade da nossa família. Subi as escadas do prédio carregando uma sacola com frutas da feira. Manga-espada, banana nanica, laranja-lima que eu mesmo tinha escolhido uma por uma. Sempre levava alguma coisa quando ia visitá-los. Era meu jeito de demonstrar carinho, mesmo percebendo que nem sempre era valorizado. Bati na porta do apartamento 203 às 10 horas da manhã. Já vai! Ouvi a voz da Camila lá dentro. Quando ela abriu a porta, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o brilho no rosto dela. Ela estava radiante, com um sorriso diferente de qualquer um que eu já tinha visto. Era como se ela estivesse guardando uma surpresa muito especial. E foi aí que reparei na aliança dourada no dedo dela. Uma aliança nova, trabalhada, que brilhava com a luz do corredor do prédio. Seu Antônio, que bom que veio! Ela me cumprimentou com uma empolgação que eu nunca tinha visto nela antes. O Marcos está no quarto se trocando. Entre, entre! A voz dela tinha uma animação estranha, como se ela mal conseguisse conter alguma informação importante. Entrei na sala daquele apartamento que eu conhecia como a palma da minha mão. Cada móvel ali tinha minha participação. O sofá marrom de 2 lugares eu tinha ajudado eles a comprar no Magazine Luiza. A televisão de 32 polegadas foi presente meu no primeiro aniversário de namoro deles. A mesinha de centro, o rack onde ficava o som, até o micro-ondas da cozinha. Eu sempre quis que eles se sentissem confortáveis, que tivessem um lar digno para começar a vida. Coloquei as frutas em cima da bancada da cozinha americana e me sentei no sofá. O apartamento estava mais arrumado que o normal. Cheirava a desinfetante, como se eles tivessem feito uma faxina especial. As cortinas estavam abertas, deixando entrar a luz clara daquela manhã de sábado. Camila, eu disse, ajeitando a posição no sofá, vim aqui justamente para conversarmos sobre o casamento de vocês. O Marcos me falou que estão organizando, e eu queria saber como posso ajudar. Falei isso com o coração cheio de expectativa. Já estava até pensando em comprar um terno novo, algo que eu não fazia há mais de 10 anos. Foi nesse momento que ela parou o que estava fazendo, se virou para mim e me olhou diretamente nos olhos. Havia algo naquele olhar que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de satisfação e crueldade. Ah, seu Antônio, ela disse devagar, saboreando cada palavra. Que coincidência o senhor falar nisso. Ela fez uma pausa longa, caminhando até ficar bem na minha frente. E foi aí que ela me deu o golpe que mudaria tudo. Nos casamos ontem. Só convidamos os mais íntimos. Eu fiquei olhando para ela sem conseguir processar direito o que tinha acabado de ouvir. Como assim casaram ontem? Perguntei, sentindo minha voz sair meio embargada. A Camila continuou com aquele sorriso que agora eu percebia ser de pura maldade. Ah, foi uma cerimônia simples. Só meus pais, minha irmã e uns poucos amigos. Sabe como é, né? Intimidade. A palavra intimidade ecoou na minha cabeça como um tapa na cara. Eu, que pagava o aluguel deles há 3 anos, que tinha bancado metade dos móveis daquele apartamento, que sempre estive presente na vida do meu filho, não era considerado íntimo o suficiente para estar no casamento dele. Senti um aperto no peito que não conseguia explicar. Uma mistura de raiva e tristeza que nunca tinha sentido antes. E o Marcos? Perguntei, tentando manter a calma. Onde ele está? A Camila apontou para o quarto com um gesto casual, como se nada demais tivesse acontecido. Está lá se arrumando! Marcos! Ela gritou. Seu pai está aqui! Ouvi passos pesados vindo do corredor, e meu filho apareceu na sala vestindo uma camiseta polo azul e uma bermuda jeans. Ele estava com cara de quem tinha acabado de acordar.
Oi, pai, ele disse, me dando um abraço morno. Que bom que veio. Eu o segurei pelos ombros e olhei diretamente nos olhos dele. Filho, a Camila acabou de me contar que vocês se casaram ontem. É verdade isso? Ele baixou o olhar por um segundo. Depois voltou a me encarar com uma expressão que tentava parecer natural. É, pai. Foi meio de última hora, sabe? Uma coisa simples no cartório. Uma coisa simples no cartório. Repeti as palavras dele devagar. E por que eu não fui convidado? O silêncio que se instalou na sala naquele momento foi ensurdecedor. O Marcos olhou para a Camila, ela olhou para ele, e eu fiquei ali no meio dos dois, esperando uma explicação que fizesse sentido. Pai, é que foi muito corrido mesmo. Decidimos na quinta-feira e já fomos na sexta. Nem deu tempo de avisar todo mundo direito. Mentira. Eu sabia que era mentira pelo jeito que ele falou, pelo jeito que evitou meu olhar. Na quinta-feira eu tinha ligado para ele às 6 da tarde para saber se precisava de alguma coisa do mercado, já que sempre passava na casa deles aos sábados. Ele falou comigo normalmente, não mencionou nada sobre casamento no cartório, nada sobre cerimônia, nada sobre nada. Marcos, eu disse tentando controlar o tom da voz. Você falou comigo na quinta-feira às 6 da tarde. Por que não me contou nada? Foi aí que a Camila se intrometeu na conversa. Daquele jeito dela de quem sempre tem uma resposta na ponta da língua. Ah, seu Antônio, é que a gente queria dar uma surpresa. Pensamos em contar para todo mundo depois. Surpresa. Eles queriam dar uma surpresa. A surpresa era me excluir do momento mais importante da vida do meu filho e depois me contar como se fosse um presente. Senti uma revolta subindo pela garganta, mas respirei fundo. Não ia fazer escândalo ali, não ia dar a eles o gosto de me ver alterado. Entendo, eu disse, levantando do sofá. Bem, então só me resta parabenizar vocês. Estendi a mão para o Marcos, que me cumprimentou meio sem jeito. A Camila veio me dar um abraço, e quando ela se aproximou, senti o perfume caro que ela estava usando. Um perfume que com certeza não estava no orçamento de quem dependia de ajuda para pagar aluguel. Foi nesse momento que eu comecei a reparar em outras coisas que antes passavam despercebidas. A aliança dela não era uma simples aliança de cartório. Era uma aliança trabalhada, com detalhes dourados, que devia ter custado pelo menos uns R$2.000. O cabelo dela estava diferente, mais arrumado, como se tivesse saído do salão. E havia uma câmera fotográfica digital em cima da mesa da cozinha, daquelas profissionais, que eu não tinha visto antes. Que câmera bonita, comentei, apontando para a mesa. É nova? O Marcos rapidamente se adiantou. Ah, é emprestada de um amigo. Ele trabalha com fotografia. Mais uma mentira. Eu conhecia meu filho há 35 anos. Sabia quando ele estava inventando desculpa. E a Camila, que até então não parava de sorrir, ficou meio séria quando eu mencionei a câmera. Resolvi testar mais um pouco. E as alianças? Ficaram bonitas. A Camila estendeu a mão, exibindo a joia como se fosse um troféu. Conseguimos numa promoção numa joalheria do centro. Foram só 1.500 as duas. Só 1.500. Para quem recebia ajuda de R$700 por mês do pai, 1.500 era muito dinheiro para gastar em aliança. Comecei a juntar as peças na minha cabeça. Eles tinham dinheiro para a câmera profissional, para a aliança cara, para a festa de casamento, para corte de cabelo em salão, mas não tinham para assumir o próprio aluguel. Senti uma raiva crescendo por dentro, mas mantive a postura. Não ia dar o braço a torcer ali. Bem, eu disse, caminhando em direção à porta. Vou deixar vocês aproveitarem o primeiro dia de casados. Peguei a sacola vazia das frutas e me dirigi para a saída. Pai, espera! O Marcos me chamou. Não quer almoçar com a gente? A Camila fez uma lasanha. A lasanha da Camila. Claro que ela tinha feito uma lasanha especial. Tudo ali estava planejado para me humilhar da forma mais educada possível. Não, obrigado. Tenho uns compromissos hoje. Mentira minha também. Não tinha compromisso nenhum, mas não ia ficar ali fingindo que estava tudo bem. Quando cheguei na porta, me virei para eles uma última vez. Só uma curiosidade, eu disse tentando soar casual. Quem mais vocês convidaram para essa cerimônia íntima? A Camila não hesitou. Meus pais, minha irmã Letícia, meu cunhado, uns primos meus e alguns amigos nossos do trabalho. Alguns amigos do trabalho eram mais íntimos que o pai do noivo.
Deixei essa informação marinar na minha cabeça enquanto descia as escadas daquele prédio. A cada degrau que eu descia, mais uma peça se encaixava no quebra-cabeça. Eles não me quiseram no casamento porque eu representava o lado pobre da família. Eu era o mecânico aposentado, o viúvo que morava numa casa simples, que aparecia sempre com frutas da feira e roupas meio gastas. Cheguei em casa naquela tarde com um sentimento que nunca tinha experimentado antes. Não era só tristeza ou decepção. Era uma clareza amarga sobre quem realmente eram as pessoas que eu tinha sustentado a vida toda. Sentei na varanda da minha casa, olhando para a bananeira do quintal de onde eu tinha tirado aquelas bananas que terminaram no lixo, e comecei a pensar no que fazer a partir daquele momento. Passei o resto daquele sábado sentado na varanda da minha casa, mexendo numa xícara de café que tinha esfriado há tempos. Era uma tarde quente de março, mas eu sentia um frio por dentro que não conseguia explicar. Ficava olhando para a rua vazia do bairro, vendo os vizinhos passarem, e pensando como tinha sido burro todos esses anos. Como tinha sido cego para não enxergar o tipo de pessoa que meu próprio filho tinha se tornado. Lembrei de uma conversa que tive com minha irmã Conceição há uns 6 meses. Ela tinha vindo me visitar num domingo e, durante o almoço, tocou num assunto que na época me incomodou. «Antônio», ela disse, «você não acha que está fazendo demais pelo Marcos? O menino já tem 35 anos, trabalha, tem namorada. Por que ainda paga aluguel para ele?» Eu respondi na lata. «Conceição, ele é meu único filho. Se eu não ajudar ele, quem vai ajudar?» Agora, sentado naquela varanda, as palavras da minha irmã ecoavam na minha cabeça como um aviso que eu não quis escutar. Ela sempre foi mais esperta para essas coisas. Sempre enxergou as pessoas pelo que elas realmente eram. Lembro que quando ela conheceu a Camila pela primeira vez, numa festa de aniversário do Marcos, ela me puxou de canto e disse: «Essa menina tem cara de interesseira. Fica de olho». Eu até brinquei com ela. «Que isso, Conceição? Você está sendo preconceituosa». Preconceituosa. Minha irmã estava sendo realista e eu estava sendo idiota. Comecei a recordar outros momentos em que tinha sinais claros de que algo estava errado, mas eu escolhi ignorar. Como da vez que apareci no apartamento deles numa terça-feira à noite sem avisar, porque tinha comprado um frango assado na padaria e pensei em dividir com eles. Quando a Camila abriu a porta, ela estava visivelmente irritada. «Ah, seu Antônio, que surpresa!» O tom dela não era de quem estava feliz com a visita. Entrei na sala e vi que a mesa estava posta para 2 pessoas, com velas acesas e tudo. Era óbvio que eu tinha interrompido um jantar romântico deles. «Desculpa», eu disse. «Não sabia que vocês estavam jantando. Eu volto outro dia». Mas o Marcos insistiu para eu ficar. A Camila não disse nada. Apenas apagou as velas e guardou o que sobrou da comida dela na geladeira. O clima ficou estranho, constrangedor. Depois daquela noite, percebi que ela nunca mais me olhou da mesma forma. Era como se eu tivesse invadido um espaço sagrado deles, como se eu não tivesse direito de aparecer na casa onde eu pagava o aluguel. Mas eu engoli o orgulho e fingi que não tinha percebido nada. Sempre fui de evitar conflito, de tentar manter a paz. Outra situação que me veio à mente foi no Natal passado. Eu tinha comprado uma ceia completa para levar para o apartamento deles. Tender, farofa, salada de maionese, rabanada, tudo comprado na melhor casa de carnes da cidade. Gastei quase R$500, que na época representava quase metade da minha aposentadoria do mês. Queria que fosse um Natal especial, o primeiro Natal que eles passariam juntos morando no mesmo teto. Quando cheguei lá com as sacolas, a Camila me recebeu na porta meio sem jeito. «Ah, seu Antônio, que gentileza a sua!» Mas eu já tinha preparado um jantar para nós 2. Ela tinha feito uma lasanha e uma salada simples. Nada demais. Mas ficou claro que ela queria um Natal só dos 2, sem a presença do sogro atrapalhando. O Marcos tentou contornar a situação. «Pai, vamos comer tudo. Vai dar para o Natal e o Ano Novo». Mas eu via no rosto da Camila que ela estava contrariada. Durante a ceia, ela mal tocou na comida que eu tinha levado. Comeu só a lasanha que ela mesma tinha feito. Foi como se ela estivesse fazendo questão de mostrar que não precisava da minha contribuição. Naquela noite voltei para casa com uma sensação estranha. Não conseguia entender por que alguém ficava incomodada quando outra pessoa tentava ajudar, quando alguém se esforçava para proporcionar momentos bons. Mas agora,
Depois do que aconteceu hoje de manhã, eu entendia perfeitamente. Ela não queria minha presença porque eu representava um lembrete constante de que eles dependiam de mim financeiramente. Levantei da cadeira da varanda e fui até o quarto pegar uma caixa de sapatos que eu guardava no guarda-roupa. Era onde eu mantinha alguns documentos importantes e, entre eles, estava o contrato de locação do apartamento do Marcos. Sim, o contrato estava no meu nome. Quando eles se mudaram há 3 anos, o Marcos não tinha como comprovar renda suficiente para alugar o apartamento, então eu assinei como locatário principal. Abri o contrato e comecei a ler com atenção. Prazo de 3 anos, renovável por mais 3. Valor do aluguel, R$ 700 mensais. Multa por quebra de contrato, 3 meses de aluguel. Depósito caução, 1 mês de aluguel. Tudo estava ali, preto no branco, provando que aquele apartamento onde eles moravam, onde eles tinham se casado, onde eles recebiam os amigos íntimos, estava no meu nome. Senti um misto de revolta e satisfação. Revolta por ter sido tratado como um estranho na casa que eu pagava. Satisfação por perceber que eu tinha mais poder na situação do que eles imaginavam. Durante todos esses anos, eles me trataram como se eu fosse um favor que eles faziam aceitar minha ajuda. Como se eu devesse ser grato por poder pagar as contas deles. Peguei o telefone e liguei para a imobiliária responsável pelo apartamento. Era sábado à tarde, mas eu sabia que eles atendiam até às 5 da tarde aos fins de semana. Uma moça atendeu. Imobiliária Santos, boa tarde. Expliquei que eu era o Antônio Silva, locatário do apartamento da Rua Barão de Jaguara, 450, apartamento 203. Ah, sim, senhor Antônio. Em que posso ajudá-lo? Perguntou ela. Gostaria de saber qual é o procedimento para rescindir o contrato de locação. Houve uma pausa do outro lado da linha. O senhor quer cancelar o contrato? Posso perguntar o motivo? Respondi que eram questões pessoais, que precisava saber quais eram os prazos e as condições. Ela me explicou que, como o contrato tinha sido assinado há 3 anos, eu poderia rescindir a qualquer momento pagando uma multa equivalente a 3 meses de aluguel. O valor seria de R$ 2.100. Também me informou que eu precisaria dar um aviso prévio de 30 dias para os inquilinos desocuparem o imóvel. R$ 2.100. Era muito dinheiro para mim, mas era um dinheiro que eu tinha guardado. E pela primeira vez em muito tempo pensei que talvez valesse a pena gastar esse dinheiro. Não para me vingar, mas para me libertar. Para parar de bancar a vida de 2 pessoas que me desprezavam. Desliguei o telefone e voltei para a varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja, e eu senti que algo estava mudando dentro de mim. Uma determinação que eu não sentia há anos estava crescendo no meu peito. Não ia mais ser o pai bobo que aceita qualquer coisa. Não ia mais ser o avô que recebe migalhas de carinho em troca de sustento financeiro. Lembrei de uma frase que meu pai sempre dizia quando eu era criança. Antônio, respeito não se pede, se conquista. E quando você não é respeitado, é porque está permitindo ser desrespeitado. Meu pai era um homem simples. Trabalhou a vida toda como pedreiro, mas tinha uma sabedoria que só quem passou por muita coisa consegue ter. Naquela noite, fui dormir com uma sensação diferente. Pela primeira vez em 3 anos, cogitei seriamente a possibilidade de parar de pagar o aluguel do apartamento do meu filho. Não sabia ainda se ia ter coragem de fazer isso, mas saber que eu tinha essa opção já mudava tudo. Era como se eu tivesse descoberto que tinha uma carta na manga que eles nem imaginavam que eu possuía. Antes de apagar a luz do quarto, olhei para a foto da minha falecida esposa na mesinha de cabeceira. Maria, eu disse baixinho. Acho que mimei demais nosso filho. Acho que na tentativa de dar tudo para ele, esqueci de ensinar o que é gratidão. Fechei os olhos imaginando o que ela me diria se estivesse ali comigo naquele momento. Conhecendo a Maria, ela diria que nunca é tarde para ensinar uma lição. No domingo pela manhã, acordei com uma decisão tomada. Ia dar uma semana para ver se o Marcos tomaria alguma iniciativa de conversar comigo sobre o que tinha acontecido, se ia me dar alguma satisfação ou pelo menos um pedido de desculpas. Se não fizesse nada, eu colocaria meu plano em ação. Era um teste final para meu filho. Uma última chance de ele mostrar que ainda tinha algum respeito pelo pai. Passei a semana inteira numa expectativa ansiosa. Toda vez que o telefone tocava, eu corria para atender achando que era ele. Toda vez que ouvia o portão rangendo, pensava que era meu filho vindo me visitar para esclarecer as coisas, mas os dias foram passando.
Domingo, segunda, terça, quarta e nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Era como se o casamento tivesse acontecido e a vida seguisse normalmente, como se eu não existisse. Na quinta-feira, resolvi fazer um teste. Liguei para o apartamento deles por volta das 8 da noite, horário que eu sabia que eles estavam em casa. A Camila atendeu com aquela voz doce que ela usava quando queria parecer educada. Alô? Disse que era eu e perguntei se podia falar com o Marcos. Claro, seu Antônio. Um minutinho. Quando meu filho atendeu, eu tentei manter um tom natural. Oi, filho. Como vocês estão? Ele respondeu normalmente, falou do trabalho, comentou sobre o tempo, mas em nenhum momento mencionou o casamento, ou o fato de não ter me convidado. Era como se aquela conversa humilhante de sábado nunca tivesse acontecido. Marcos, eu disse, estava pensando em passar aí no fim de semana para conhecer melhor minha nora, agora que ela é oficialmente da família. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ah, pai, esse fim de semana vai ser meio corrido para nós. A Camila vai visitar os pais dela e eu vou junto. Que tal na outra semana? Mais uma desculpa. Mais uma forma elegante de me manter distante. Foi nesse momento que eu tive certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Eles tinham tempo para todo mundo, menos para mim. Tinham intimidade com todo mundo, menos comigo. Era hora de parar de bancar essa situação. Desliguei o telefone e fui direto para o quarto buscar aquele contrato de locação. Na sexta-feira pela manhã, me arrumei com a melhor roupa que tinha, uma camisa social azul e uma calça de sarja preta, e fui até a imobiliária. Eram 9 horas da manhã quando cheguei lá. A mesma moça que tinha me atendido no telefone estava no balcão. Uma menina nova, de uns 25 anos, muito educada. Senhor Antônio, que bom vê-lo pessoalmente. Veio para resolver a questão do contrato que conversamos? Ela me levou até uma mesa reservada no fundo da imobiliária. Sim, respondi. Quero cancelar o contrato do apartamento 203 da Rua Barão de Jaguara. Ela pegou uma pasta com os documentos e colocou tudo em cima da mesa. O senhor tem certeza dessa decisão? É um apartamento muito bem localizado. Os inquilinos sempre pagaram em dia. Eu a interrompi. Tenho certeza absoluta. Ela me explicou novamente todo o procedimento. Pagamento da multa de R$ 2.100, aviso prévio de 30 dias, vistoria final do imóvel. Assinei todos os papéis necessários. Quando ela me entregou a via do documento com a rescisão do contrato, senti uma mistura de alívio e apreensão. Era como se eu tivesse acabado de me libertar de uma prisão, mas ao mesmo tempo soubesse que estava prestes a causar um terremoto na vida do meu filho. A imobiliária vai notificar os inquilinos hoje mesmo, ela disse. Eles terão até o dia 15 do mês que vem para desocupar. Saí dali com os papéis na mão e fui direto ao banco sacar os R$ 2.100 da multa. Quando entrei na agência, o gerente que me atende há anos estranhou o valor alto do saque. Tudo bem, seu Antônio? É muito dinheiro para andar na rua. Expliquei que era para quitar uma dívida importante. Não era mentira. Era a dívida da minha própria dignidade. Voltei para casa por volta do meio-dia. Sentei na varanda com um prato de comida, mas mal consegui comer alguma coisa. Ficava imaginando como seria a reação deles quando recebessem a notificação. Será que o Marcos ia me ligar desesperado? Será que a Camila ia mostrar finalmente quem ela realmente era? Ou será que eles iam tentar me convencer de que tudo não passava de um mal-entendido? Por volta das 3 da tarde, comecei a sentir um remorso danado. Pensei na minha falecida esposa. Imaginei o que ela diria sobre minha atitude. A Maria sempre foi mais diplomática que eu. Sempre tentava resolver as coisas na conversa antes de partir para medidas drásticas. Será que não estou sendo muito radical? Pensei comigo mesmo. Mas aí lembrei do sorriso da Camila quando me disse que eles tinham se casado sem me convidar. Lembrei da naturalidade com que meu filho mentiu sobre a correria do casamento. Lembrei de todas as vezes que me senti humilhado e engoli seco. Não estava sendo radical. Estava sendo justo. As horas foram passando devagar. 5 da tarde, 6 da tarde, 7 da tarde. Nada. O telefone não tocou nenhuma vez. Comecei a achar estranho, porque geralmente a imobiliária fazia as notificações no mesmo dia. Talvez eles só fossem receber no sábado, ou talvez a moça tivesse esquecido de enviar. Foi aí que, às 8:30 da noite, o telefone finalmente tocou.
Era um número que eu não conhecia. Atendi meio desconfiado. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina que eu não reconheci. Por favor, gostaria de falar com o Sr. Antônio Silva. Confirmei que era eu. Senhor Antônio, aqui é o doutor Roberto, da Imobiliária Santos. Estou ligando para confirmar que o senhor realmente solicitou o cancelamento do contrato de locação do apartamento da rua Barão de Jaguara. Achei estranha aquela ligação, já que eu tinha estado lá pela manhã e resolvido tudo pessoalmente. Confirmei, doutor. Já assinei todos os papéis e paguei a multa. Houve uma pausa do outro lado. Senhor Antônio, é que os inquilinos vieram aqui hoje à tarde muito alterados quando receberam a notificação. Eles disseram que deve ter havido algum engano, que o senhor nunca mencionou nada sobre cancelar o contrato. Não houve engano nenhum, respondi firme. E eu não tinha a obrigação de avisar os inquilinos antes de tomar minha decisão. O doutor Roberto continuou. Eles mencionaram que o senhor é pai de um deles. Será que não seria possível conversarem em família antes de tomar uma medida tão drástica? Era inacreditável. Meu próprio filho tinha ido na imobiliária tentar reverter minha decisão. Em vez de vir falar comigo, em vez de me procurar para uma conversa, ele foi tentar resolver a situação pelas costas. Doutor, eu disse, controlando a irritação na voz. A decisão está tomada e é irrevogável. O contrato foi cancelado dentro da lei. Eu paguei todas as taxas necessárias. Eles têm 30 dias para se organizar. Depois que desliguei, fiquei andando pela casa sem conseguir parar quieto. Estava uma mistura de raiva e decepção que eu nunca tinha sentido antes. Raiva porque meu filho tentou me passar para trás. Decepção porque mesmo naquela situação, ele não teve a humildade de vir conversar comigo primeiro. Às 9h40 da noite, o telefone tocou novamente. Dessa vez eu reconheci o número. Era o apartamento deles. Deixei tocar várias vezes antes de atender. Quando finalmente peguei o telefone, ouvi a voz desesperada do Marcos do outro lado. Pai, pelo amor de Deus, o que é isso? Por que você cancelou o contrato do apartamento? Era a primeira vez em uma semana que meu filho ligava para mim. E só ligou porque precisava de alguma coisa. Pai, pelo amor de Deus, o que é isso? Por que você cancelou o contrato do apartamento? A voz do Marcos estava alterada, desesperada, completamente diferente do tom casual que ele tinha usado comigo a semana toda. Era a primeira vez em 7 dias que ele me ligava, e só porque estava precisando desesperadamente de alguma coisa. Respirei fundo antes de responder. Não ia gritar, não ia fazer escândalo. Ia ser firme e direto. Marcos, você realmente quer saber por quê? Houve um silêncio do outro lado. Depois ele respondeu num tom mais baixo. Claro que quero saber, pai. Isso não faz sentido. A gente sempre se deu bem. Sempre se deu bem? Repeti as palavras dele devagar. Filho, vocês se casaram na sexta-feira e só me contaram no sábado. Me excluíram do momento mais importante da sua vida. E você acha que a gente sempre se deu bem? Ouvi ele suspirar do outro lado da linha. Pai, eu já expliquei que foi tudo muito corrido. Não foi por mal. Marcos, eu disse sentando na cadeira da varanda. Você mentiu para mim. Na quinta-feira você falou comigo normalmente e não mencionou nada sobre casamento no cartório na sexta. Como que foi tudo muito corrido se vocês já tinham planejado? Silêncio novamente. Ele não tinha resposta para essa pergunta. E tem mais. Continuei. Uma semana inteira se passou desde que vocês me humilharam, e você não me procurou nem uma vez, nem para dar satisfação, nem para pedir desculpa, nem para conversar. A única vez que você me liga é quando precisa de alguma coisa. Isso não é jeito de tratar um pai. Ouvi um barulho de fundo, como se alguém estivesse sussurrando alguma coisa para ele. Com certeza era a Camila orientando o que ele devia falar. Pai, eu sei que a situação foi chata, mas vamos resolver isso numa boa. O senhor não pode cancelar o contrato assim do nada. A gente mora aqui há 3 anos. Exatamente, respondi. 3 anos eu pago o aluguel de vocês. 3 anos eu ajudo vocês a se manterem. E como vocês me retribuem? Me excluindo do casamento de vocês porque eu não sou íntimo o suficiente. A ironia das minhas próprias palavras me deixou mais irritado. Mas os amigos do trabalho da Camila são íntimos, né? Foi aí que ouvi a voz da Camila ao fundo. Deixa eu falar com ele. E antes que o Marcos pudesse responder, ela tomou o telefone. Seu Antônio, boa noite. Eu acho que houve um mal-entendido aqui. A voz dela estava forçadamente doce.
daquele jeito falso que eu já conhecia bem. Não houve mal-entendido nenhum, Camila. Respondi. Vocês me deixaram claro que eu não sou bem-vindo na vida de vocês. Então resolvi aceitar o recado. Ela tentou argumentar. Não é isso, seu Antônio. O senhor está interpretando tudo errado. A gente queria fazer uma cerimônia maior depois, com toda a família. Camila, eu disse, para de me tomar por idiota. Vocês gastaram dinheiro em aliança cara, em festa, em fotógrafo, mas não tinham dinheiro para me avisar que iam se casar? Para me incluir numa cerimônia simples no cartório? Ela ficou sem resposta por alguns segundos. O senhor não entende, seu Antônio. A gente queria que fosse uma surpresa. Aí eu perdi a paciência. Surpresa para quem, Camila? Para mim foi uma surpresa mesmo. A surpresa de descobrir que meu filho se casou e eu fui a última pessoa a saber. A surpresa de saber que amigos do trabalho são mais importantes que o pai do noivo. O Marcos voltou ao telefone, agora com uma voz mais autoritária. Pai, o senhor está exagerando. Cancela esse negócio do contrato e vamos conversar direito amanhã. Era inacreditável. Mesmo depois de tudo, ele ainda achava que podia me dar ordens, que podia resolver a situação quando quisesse. Não vou cancelar nada, Marcos. Respondi firme. O contrato foi rescindido legalmente. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar. Houve um desespero na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes. Pai, pelo amor de Deus, a gente não tem dinheiro para depósito de outro apartamento. Como que a gente vai fazer? Agora eles não tinham dinheiro. Tinham dinheiro para a aliança de R$ 2.000, para a festa de casamento, para a câmera profissional, mas não tinham para depósito de apartamento. Marcos, eu disse, vocês são 2 adultos que trabalham, se virem. Arrumem dinheiro do mesmo jeito que arrumaram para pagar o casamento de vocês. A Camila voltou a falar ao fundo, mas dessa vez ela não estava mais sussurrando. Ela estava visivelmente alterada. Isso é um absurdo. Ele não pode fazer isso com a gente. E o Marcos, coitado, tentava acalmá-la. Calma, Camila. Vamos resolver isso. Pai, ele voltou ao telefone. Vamos marcar para conversar pessoalmente amanhã. Isso não pode ficar assim. Eu quase ri da situação. Agora ele queria conversar pessoalmente. Quando me excluiu do casamento, não quis conversar. Quando passou uma semana inteira sem dar satisfação, não quis conversar. Mas agora que estava precisando, queria resolver tudo numa conversa. Marcos, a conversa já acabou há muito tempo, respondi. Quando vocês decidiram que eu não era importante o suficiente para estar no casamento de vocês, vocês encerraram qualquer conversa entre nós. Ele tentou argumentar mais uma vez. Pai, não foi isso. Foi exatamente isso. Eu o interrompi. E sabe o que mais me machuca? Não é nem o fato de vocês não terem me convidado. É o jeito que vocês me contaram. Com aquele sorriso debochado, como se fosse engraçado me humilhar. Lembrei daquele sorriso da Camila e senti a raiva subindo novamente. Foi aí que aconteceu algo que mudou completamente o tom da conversa. A Camila arrancou o telefone da mão do Marcos e gritou. Chega dessa palhaçada! O senhor é um velho amargurado que não consegue aceitar que seu filho cresceu. A voz dela estava totalmente alterada, sem nenhum disfarce de educação. O senhor fica se intrometendo na nossa vida, aparecendo aqui sem avisar, querendo bancar o pai perfeito. A gente se casou sem o senhor porque não queríamos o senhor lá. Entendeu agora? O silêncio que se instalou depois daquele grito foi ensurdecedor. Finalmente ela tinha mostrado quem realmente era. Ouvi o Marcos desesperado tentando tomar o telefone de volta. Camila, para! O que você está fazendo? Mas ela continuou. Não, Marcos. Eu estou cansada de fingir que gosto desse velho. Ele fica enchendo o saco da gente, trazendo fruta velha, falando dos problemas dele. Quando ela finalmente parou de gritar, eu disse calmamente. Obrigado, Camila. Obrigado por finalmente falar a verdade. Agora eu sei exatamente o que vocês pensam de mim. O Marcos conseguiu pegar o telefone de volta. Pai, não escuta ela. Ela está nervosa. Não está falando o que pensa. Marcos, eu disse. Ela falou exatamente o que pensa. E pelo jeito você também pensa a mesma coisa. Só não tinha coragem de falar. Ele tentou negar, mas eu continuei. Filho, durante 35 anos eu me sacrifiquei por você. Trabalhei dobrado para você nunca passar necessidade. E como você me retribui? Me tratando como um estorvo. Pai, não é assim, ele começou.
mas eu não deixei ele terminar. É assim sim, Marcos. E agora vocês vão aprender a se virar sozinhos. Vocês têm até o dia 15 do mês que vem para sair do apartamento. Boa sorte na vida nova de vocês. E desliguei o telefone. Fiquei sentado na varanda por mais de 1 hora, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente a máscara tinha caído e eu podia ver quem eles realmente eram. Tristeza porque o filho que eu criei com tanto amor tinha se tornado uma pessoa que eu não reconhecia mais. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha feito a coisa certa. Depois que desliguei o telefone naquela sexta-feira à noite, dormi melhor do que tinha dormido em semanas. Era como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Pela primeira vez em muito tempo, não fiquei remoendo se tinha feito a coisa certa ou não. A explosão da Camila tinha deixado tudo muito claro para mim. Ela tinha falado com o coração, sem filtro, e mostrado exatamente o que pensava de mim. O sábado amanheceu com um sol bonito, e eu decidi fazer algo que não fazia há meses, cuidar do meu quintal. Aparei a grama, podei a bananeira, regei as plantas. Era uma sensação estranha, mas boa. Cuidar de mim mesmo, em vez de ficar preocupado com a vida dos outros. Por volta das 10 da manhã, o telefone tocou. Era minha irmã Conceição. "Antônio, como você está?" Ela perguntou. "Estava pensando em você. Tive um pressentimento estranho." Contei para ela tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. O casamento secreto, a humilhação, o cancelamento do contrato, a discussão por telefone. Ela ficou em silêncio por uns minutos, depois disse: "Irmão, eu te avisei há muito tempo que você estava sendo usado. Que bom que você finalmente abriu os olhos. A Conceição sempre foi mais esperta para essas coisas. Você sabe qual é o problema, Antônio?" Ela continuou. "Você confundiu amor com submissão. Achou que ser um bom pai era aceitar qualquer desrespeito sem reagir. As palavras dela doeram, mas era uma dor necessária, como quando a gente tira um espinho que estava cravado há muito tempo." "Conceição", eu disse, "você acha que fui muito radical cancelando o contrato?" Ela riu do outro lado da linha. "Radical? Antônio, você foi há pouco. Deveria ter feito isso há 2 anos, quando aquela menina começou a te tratar mal. Era reconfortante ter alguém que me apoiava, que entendia minha decisão. O domingo passou tranquilo. Fui à missa na igreja do bairro, almocei em casa, assisti televisão. Uma vida simples, mas sem o estresse constante de tentar agradar pessoas que não me valorizavam. Estava começando a redescobrir como era viver para mim mesmo. Na segunda-feira pela manhã, eu estava tomando café quando ouvi o portão bater. Olhei pela janela e vi o Marcos caminhando em direção à porta. Estava vestido com roupa social, como se tivesse saído direto do trabalho. O rosto dele carregava uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de desespero e raiva contida. Bati na porta 3 vezes. Não corri para atender como sempre fazia. Deixei ele esperar um pouco, como eu sempre esperava por uma ligação dele que nunca vinha. Quando finalmente abri a porta, ele me cumprimentou com um "Oi, pai", meio sem jeito, como se não soubesse como começar a conversa. "Marcos", eu disse, sem convidá-lo para entrar. "O que você quer?" Ele pareceu surpreso com minha frieza. Estava acostumado com o pai que sempre recebia ele de braços abertos, que oferecia café, que perguntava se estava com fome. "Pai, vim aqui para conversarmos como homens adultos. Essa situação precisa ser resolvida." "Não tem nada para resolver", respondi. "Você e sua esposa deixaram bem claro o que pensam de mim. A decisão está tomada." Ele suspirou, passou a mão no cabelo e tentou entrar na casa. Eu me posicionei na porta, bloqueando a passagem. "Pai, pelo menos me deixa entrar. Vamos conversar direito." "Marcos, você teve anos para conversar direito comigo. Teve uma semana inteira depois do seu casamento para vir aqui dar satisfação. Agora não é mais hora de conversa." Ele estava visivelmente nervoso, suando mesmo com o tempo fresco da manhã. "Pai, eu sei que você está chateado, mas vamos pensar com calma. O senhor está prejudicando a si mesmo também. Vai ter que pagar multa, vai perder o dinheiro investido." Comecei a rir. Não consegui me controlar. Ele estava preocupado com o meu dinheiro agora. "Marcos, você se preocupa com a minha situação financeira agora? Nos últimos 3 anos, você alguma vez perguntou se eu estava conseguindo pagar o aluguel de vocês? Se estava sobrando dinheiro para mim?" Ele baixou a cabeça. "Pai, eu sempre soube que o senhor fazia um esforço.
Eu ia assumir o aluguel em breve. Mais uma mentira. Em breve quando, Marcos? Você fala isso há 2 anos. Logo eu assumo, pai. Só mais uns meses, pai. Ele não tinha resposta para isso. Foi aí que ele mudou de estratégia. Pai, esquece todo o resto. Vamos falar do que realmente importa. Eu sou seu único filho. O senhor não pode me deixar na mão assim. Era inacreditável. Agora ele apelava para o lado emocional, depois de passar anos me tratando como um banco. Marcos, eu disse, olhando direto nos olhos dele. Você é meu filho mesmo quando me desrespeita. Mas eu não sou obrigado a bancar desrespeito só porque somos família. Respeito se conquista, não se exige. Ele estava ficando desesperado. Eu podia ver nas expressões dele. Pai, a Camila estava nervosa na sexta. Ela não quis dizer aquelas coisas. Ela gosta muito do senhor. Mentira atrás de mentira. Marcos, ela falou a verdade pela primeira vez desde que se conheceram. E sabe o que mais me machuca? É que você estava lá, ouvindo ela me ofender, e não fez nada para me defender. Ele tentou argumentar. Eu tentei tomar o telefone dela, mas eu o interrompi. Tentar não é suficiente, filho. Um homem defende o pai dele. Um homem não deixa a mulher desrespeitar quem deu a vida por ele. Vi os olhos dele marearem, mas não me comovi. Pai, me dá uma última chance. Vou falar com a Camila, vou fazer ela te pedir desculpas. Balancei a cabeça. Marcos, desculpa forçada não vale nada. E além do mais, não é só sobre a Camila. É sobre você também. Você me excluiu do seu casamento. Você mentiu para mim. Você me tratou como se eu fosse um estranho. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o chão. Quando levantou a cabeça, havia lágrimas nos olhos dele. Pai, o que eu tenho que fazer para o senhor me perdoar? Era a primeira vez que ele demonstrava algum arrependimento genuíno. Marcos, eu disse, sentindo meu coração amolecer um pouco. Não é questão de perdão, é questão de consequência. Vocês tomaram uma decisão quando me excluíram da vida de vocês. Agora tem que arcar com as consequências dessa decisão. Ele começou a chorar, e por um momento eu quase cedi. Mas aí lembrei do sorriso da Camila quando me contou sobre o casamento. Lembrei das palavras dela. Não queríamos o senhor lá. Lembrei de todos os momentos que me senti humilhado e engoli seco. Marcos, você escolheu sua esposa. Escolheu excluir seu pai da vida nova de vocês. Agora vive com sua escolha. Pai, por favor, ele implorou. Mas eu já estava fechando a porta. Marcos, vocês têm 20 dias para encontrar outro lugar. Não vou mudar de ideia. Fechei a porta e ouvi ele bater mais algumas vezes, chamando. Pai, pai, abre a porta. Fiquei encostado na porta por alguns minutos, ouvindo ele chorar do lado de fora. Era duro ver meu filho daquele jeito, mas eu sabia que se cedesse agora, tudo voltaria a ser como antes. Ele aprenderia que podia me desrespeitar e depois resolver tudo com algumas lágrimas. Quando finalmente o ouvi ir embora, sentei na sala e respirei fundo. Era uma das coisas mais difíceis que eu já tinha feito na vida, mas era necessária. Às vezes, para salvar uma pessoa, a gente precisa deixar ela cair. Era isso que eu estava fazendo com meu filho. Os dias seguintes foram estranhos. Pela primeira vez em 3 anos, eu não tinha que me preocupar em separar R$ 700 da minha aposentadoria para o aluguel do apartamento do Marcos. Era uma sensação estranha de liberdade. Fui ao mercado e comprei algumas coisas que há muito tempo não podia comprar. Um pedaço de carne melhor, umas frutas importadas, um vinho para acompanhar o almoço de domingo. Na quarta-feira, recebi uma ligação da imobiliária. Era a mesma moça que tinha me atendido. Senhor Antônio, os inquilinos vieram aqui novamente hoje. Eles estão perguntando se não há possibilidade de negociar um prazo maior para a desocupação. Respondi que não havia possibilidade nenhuma. O prazo era de 30 dias, conforme a lei, e não ia abrir exceção. Eles também perguntaram se o senhor aceitaria conversar com eles na presença de um mediador. Ela continuou. Disseram que pode ter havido algum mal-entendido familiar. Quase ri ao ouvir isso. Mal-entendido. Como se excluir o pai do próprio casamento fosse um mal-entendido. Não há o que mediar, respondi. A decisão está tomada. Na quinta-feira pela manhã, estava regando as plantas do quintal, quando vi um carro parar na frente de casa. Era um Civic prata, um carro que eu não conhecia.
Desceu dele um homem de uns 50 anos, bem vestido, terno e gravata. Veio caminhando até o portão e se apresentou. Senhor Antônio, meu nome é Carlos. Sou pai da Camila. Posso falar com o senhor? Abri o portão, mais por curiosidade do que por vontade de conversar. Ele parecia um homem educado, mas eu podia imaginar qual era o propósito da visita. Entre, seu Carlos. Aceita um café? Ele agradeceu e se sentou na varanda comigo. Percebi que ele estava meio sem jeito, como quem não sabia bem como começar a conversa. Senhor Antônio, ele disse mexendo na xícara de café. Vim aqui para tentar entender o que aconteceu entre o senhor e os meninos. A Camila está muito angustiada com essa situação toda. Expliquei para ele, com calma e detalhes, tudo o que tinha acontecido. O casamento secreto, a humilhação, os 3 anos pagando aluguel, a explosão da filha dele no telefone. Ele ouvia em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei de contar, ele suspirou fundo. Senhor Antônio, eu não sabia de nada disso. A Camila me contou uma versão bem diferente da história. Isso me deixou curioso. Que versão ela contou para o senhor? Ela disse que o senhor ficou bravo porque eles decidiram se casar no civil em vez de fazer uma festa grande. Ele respondeu. Disse que o senhor queria que eles gastassem dinheiro que não tinham numa cerimônia cara. Era inacreditável. Até para os próprios pais ela tinha mentido sobre o que realmente aconteceu. Seu Carlos, eu disse, sua filha mentiu para o senhor. Eu nunca exigi festa nenhuma. Só queria ter sido convidado para o casamento, mesmo que fosse só no cartório. Afinal, sou o pai do noivo. Ele ficou pensativo por alguns minutos. Senhor Antônio, posso fazer uma pergunta pessoal? É verdade que o senhor paga o aluguel do apartamento deles? É verdade. Há 3 anos. Ele pareceu surpreso. 3 anos? A Camila me disse que vocês dividiam as despesas da casa. Mais uma mentira. Seu Carlos, seu genro não paga nem a conta de luz do apartamento. Eu que pago tudo. Aluguel, condomínio, até ajudo com o mercado às vezes. Percebi que ele estava ficando incomodado com as revelações. Senhor Antônio, eu não sabia de nada disso. Se soubesse, teria conversado com a Camila há muito tempo. Ele bebeu o resto do café e se levantou. Vou ter uma conversa séria com minha filha. Isso não está certo. Depois que ele foi embora, fiquei pensando em como a Camila tinha manipulado até os próprios pais para parecer vítima da situação. Era uma pessoa ainda mais calculista do que eu imaginava. Mas pelo menos agora, eu sabia que ela tinha mentido para a família toda, o que significava que até os pais dela desconheciam o caráter real da filha. Na sexta-feira à tarde, estava assistindo televisão quando ouvi alguém batendo na porta. Fui atender esperando que fosse algum vizinho, mas quando abri, era a Camila, sozinha. Estava com o rosto vermelho, como se tivesse chorado, e as roupas meio amassadas. Era a primeira vez que ela vinha à minha casa desde que se mudaram para o apartamento. Seu Antônio, ela disse com a voz embargada. Posso entrar? Preciso conversar com o senhor. Hesitei por um momento, mas resolvi deixá-la entrar. Queria ouvir o que ela tinha para dizer. Ela se sentou no sofá da sala, respirou fundo e começou. Seu Antônio, eu vim aqui para pedir desculpas. Desculpas pelo quê, Camila? Perguntei, mantendo um tom neutro. Por tudo. Pelo casamento, pelas coisas que eu falei no telefone, por ter tratado mal o senhor durante todo esse tempo. Ela estava chorando agora, mas eu não me comovi. Lembrei das palavras do meu irmão sobre desculpas forçadas. Camila, eu disse, você está pedindo desculpas porque está desesperada ou porque realmente se arrependeu? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu estava muito nervosa naquela noite. Falei coisas que não pensava. Mentira. Ela tinha falado exatamente o que pensava. Camila, você disse que não queria-me no casamento de vocês. Disse que eu sou um velho amargurado que fica enchendo o saco. Isso saiu do coração, não da nervosismo. Ela baixou a cabeça, sabendo que eu estava certo. Eu sei que magoei o senhor, mas estou aqui para tentar consertar. E como você pretende consertar 3 anos de desrespeito? Perguntei. Ela ergueu a cabeça e me olhou nos olhos. Assumindo o aluguel do apartamento. Pagando de volta tudo o que o senhor gastou com a gente. Era interessante. Agora que estava com a corda no pescoço, ela descobria que tinha dinheiro. Camila, onde vocês vão arrumar dinheiro para isso se há 3 anos não conseguem nem pagar o aluguel?
Ela hesitou antes de responder. Meu pai se ofereceu para ajudar. Ele ficou muito bravo quando soube da situação real. Ah, então o pai dela tinha descoberto as mentiras e decidido intervir. E o Marcos, onde ele está? Perguntei. Está trabalhando. Ele não sabe que eu vim aqui. Mais uma informação interessante. Ela tinha vindo escondido do próprio marido. Por que escondido dele? Ela suspirou. Porque ele tem orgulho demais para admitir que estava errado. Mas eu sei que estávamos errados. Fiquei observando ela por alguns minutos. Era uma performance convincente, mas eu não acreditava numa palavra. Camila, você quer que eu volte atrás na minha decisão? Ela assentiu com a cabeça. Quero que o senhor nos dê uma chance de mostrar que mudamos. E se eu não der essa chance? Perguntei. Ela começou a chorar mais intensamente. Aí a gente vai ter que voltar para a casa dos meus pais. Vai ser uma humilhação enorme. O Marcos vai me culpar para sempre. Interessante como a preocupação dela era com a humilhação, não com o erro que tinham cometido. Levantei do sofá e caminhei até a janela. Camila, vocês me humilharam no meu próprio dinheiro. Me excluíram do momento mais importante da vida do meu filho. E agora estão preocupados com a humilhação de vocês? Ela não respondeu. Camila, eu disse, me virando para ela. Eu vou te dar a mesma resposta que dei para o Marcos. Não é questão de perdão. É questão de consequência. Vocês fizeram escolhas, agora vivam com elas. Ela se levantou do sofá, enxugou as lágrimas e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Seu Antônio, o senhor vai se arrepender disso. Vai ficar velho e sozinho, sem neto, sem família. E aí vai lembrar dessa conversa. A máscara tinha caído novamente. Em 2 minutos ela passou de vítima arrependida para pessoa vingativa. Era exatamente a confirmação que eu precisava de que tinha tomado a decisão certa. Camila, eu disse, abrindo a porta da casa. Obrigado por mostrar mais uma vez quem você realmente é. Agora pode ir embora. Ela saiu batendo o pé, sem se despedir. Enquanto a via entrar no carro e ir embora, eu sorri. Tinha sido um teste final, e ela tinha falhado miseravelmente. Depois da visita da Camila na sexta-feira, passei o fim de semana refletindo sobre as palavras dela. Vai ficar velho e sozinho, sem neto, sem família. Era uma tentativa de me amedrontar, de me fazer ceder por medo da solidão. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que já estava sozinho há muito tempo. A diferença é que agora eu assumia essa condição, em vez de viver na ilusão de que tinha uma família presente. Na segunda-feira pela manhã, estava tomando café quando o telefone tocou. Era minha irmã Conceição. Antônio, você está bem? Tive um sonho estranho com você na madrugada. Contei para ela sobre as visitas do pai da Camila e da própria Camila. Ela ficou indignada. Que cara de pau dessa menina. Vem fazer teatro na sua casa e ainda te ameaça quando não consegue o que quer. Conceição, eu disse. Ela falou uma coisa que me marcou. Disse que vou ficar velho e sozinho. Minha irmã riu do outro lado da linha. Antônio, você prefere ficar sozinho ou mal acompanhado? Porque era isso que você estava. Mal acompanhado por pessoas que só te procuravam quando precisavam de alguma coisa. As palavras da Conceição fizeram muito sentido. Durante 3 anos eu me senti sozinho mesmo estando em família. Sozinho nos aniversários que eles esqueciam. Sozinho nos domingos que eles tinham programa e não me chamavam. Sozinho pagando contas de pessoas que me tratavam como um inconveniente necessário. Na terça-feira, resolvi fazer algo que não fazia há anos. Visitar meu compadre José, que morava no bairro Jardim Chapadão. Éramos amigos desde a época que trabalhávamos juntos na oficina do seu Manuel, há mais de 30 anos. Ele tinha se aposentado na mesma época que eu, mas a gente tinha se afastado porque eu vivia ocupado com os problemas do Marcos. O José me recebeu com aquele sorriso largo de sempre. Antônio, que surpresa boa, compadre. Tomamos uma cerveja na varanda da casa dele enquanto eu contava toda a história dos últimos meses. Ele ouvia balançando a cabeça, de vez em quando soltando um "eu sabia" ou "já era hora". Compadre, ele disse, você lembra quando a gente era mais novo e você vivia falando dos planos para o futuro do Marcos? Colégio particular, curso de inglês, faculdade? Eu lembrava. Pois é, você deu tudo isso para ele. E agora, qual foi o retorno? Era uma pergunta que doía, mas que precisava ser feita. José, eu disse, às vezes acho que fiz tudo errado, que mimei demais ele.
Meu compadre balançou a cabeça. Antônio, você não fez nada errado. Você fez o que qualquer pai faria. O problema é que você continuou fazendo isso quando ele já era adulto. Criou um eterno adolescente. Passamos a tarde inteira conversando, relembrando os velhos tempos, planejando algumas pescarias para os próximos fins de semana. Era bom ter de volta a amizade de alguém que me conhecia há décadas, que não me julgava, que não queria nada de mim além da minha companhia. Na quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era do Carlos, pai da Camila. Senhor Antônio, tive uma conversa muito séria com minha filha depois da visita que fiz ao senhor. Gostaria de conversar pessoalmente, se possível. Marcamos para ele vir na minha casa na quinta-feira de manhã. Quando ele chegou, percebi que estava mais sério do que na primeira visita. Senhor Antônio, ele disse, descobri que minha filha mentiu para toda a família sobre a situação de vocês. Contou uma versão completamente diferente para me manipular. Ofereci café e ele aceitou. Depois da nossa conversa, fui investigar melhor a situação financeira dos dois. Ele continuou. Descobri coisas que me deixaram muito constrangido. Ele me contou que tinha pego os extratos bancários da filha sem ela saber e encontrado gastos exorbitantes. Salão de beleza, roupas caras, restaurantes, viagens de fim de semana. Senhor Antônio, enquanto o senhor pagava o aluguel básico deles, minha filha gastava quase R$ 2.000 por mês em futilidades. Isso explicava como eles tinham dinheiro para aliança cara e festa de casamento. E tem mais, ele disse. Descobri que ela mentia para mim também. Dizia que precisava de dinheiro para medicamentos e usava para comprar roupa. Fiquei impressionado com as revelações. Seu Carlos, eu não sabia que a situação era tão grave assim. Ele suspirou fundo. Senhor Antônio, eu vim aqui para pedir desculpas em nome da minha família. Minha filha foi criada com tudo. Nunca passou necessidade. E isso criou uma pessoa egoísta e manipuladora. O senhor não precisa pedir desculpas pelos erros dela, respondi. Cada um é responsável pelos próprios atos. Ele balançou a cabeça. Eu sei, mas como pai, me sinto responsável por não ter educado melhor minha filha. E quero que o senhor saiba que apoio completamente sua decisão. Era reconfortante ter o apoio do pai da Camila, mas também era triste saber que ela tinha enganado até a própria família. Seu Carlos, posso perguntar o que o senhor pretende fazer? Ele ficou pensativo por alguns minutos. Vou cortar a mesada que dou para ela. Já deveria ter feito isso há muito tempo. Ela precisa aprender a viver com o próprio dinheiro. E sobre o apartamento? Perguntei. Não vou ajudar com aluguel novo. Se quiserem um lugar para morar, que voltem para minha casa e sigam as regras da casa. Ou que se virem sozinhos. Era uma posição firme, e eu respeitei a decisão dele. Depois que o Carlos foi embora, fiquei pensando em como a situação estava se desenvolvendo. Não era só eu que tinha descoberto o verdadeiro caráter da Camila. Até os próprios pais dela estavam chocados com as mentiras e manipulações. Na sexta-feira, o José veio me buscar para irmos pescar na represa de Americana. Fazia anos que eu não pescava. E foi libertador passar um dia inteiro fazendo algo que eu gostava, sem me preocupar com problemas de outras pessoas. Pescamos algumas tilápias, conversamos sobre a vida, rimos de histórias antigas. Compadre, o José disse enquanto preparávamos as varas de pescar. Você está com uma cara melhor do que eu via há muito tempo. Parece que tirou um peso das costas. Ele estava certo. Mesmo com toda a dor da situação familiar, eu me sentia mais leve. Mas eu mesmo. No caminho de volta para casa, paramos num bar da estrada para tomar uma cerveja. Antônio, o José disse, você já pensou no que vai fazer quando eles saírem do apartamento? Era uma pergunta que eu tinha evitado pensar, mas que precisava ser respondida. José, eu vou viver minha vida. Vou cuidar de mim, dos meus amigos, das minhas coisas. Vou parar de viver em função dos outros. Ele sorriu. Era isso que eu queria ouvir, compadre. Você merece ser feliz. Cheguei em casa naquela noite com uma sensação de paz que não sentia há anos. Tinha redescoberto amizades, tinha me reconectado comigo mesmo. Tinha parado de viver na expectativa de aprovação de pessoas que não me valorizavam. Era como se eu tivesse voltado a ser quem eu era antes de me perder tentando ser o pai perfeito para um filho ingrato. No sábado pela manhã, estava regando as plantas quando vi um caminhão de mudança parar na frente do prédio onde ficava o apartamento do Marcos. Era visível da minha casa,
que ficava a apenas 2 quadras de distância. Através da janela do meu quarto, conseguia ver a movimentação. Eles estavam se mudando antes mesmo do prazo final. Não senti tristeza, não senti remorso. Senti apenas que um ciclo havia se encerrado e outro estava começando. Um ciclo onde eu seria o protagonista da minha própria vida, não um coadjuvante na vida de outras pessoas. Passaram-se 2 semanas desde que vi o caminhão de mudança na frente do prédio. 2 semanas de silêncio absoluto. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem mesmo um recado através de terceiros. Era como se o Marcos e a Camila tivessem sumido da face da terra. E pela primeira vez em muito tempo, esse silêncio não me incomodava. Era libertador. Nessas 2 semanas, eu tinha criado uma nova rotina. Acordava às 7 da manhã, tomava café na varanda lendo o jornal local, cuidava do quintal, almoçava assistindo o jornal da televisão. Às terças e quintas, ia jogar dominó com o José e outros amigos aposentados no bar do seu Mané. Às sextas, pescar. Aos domingos, missa e almoço na casa da Conceição. Era uma vida simples, mas era minha vida. Não tinha que me preocupar em agradar ninguém, não tinha que engolir desaforos, não tinha que fingir que estava tudo bem quando não estava. Minha aposentadoria, que antes mal dava para pagar as contas básicas e o aluguel deles, agora me permitia alguns luxos. Uma carne melhor, uma cerveja no bar, um presente para minha irmã. Na terceira semana, numa terça-feira à tarde, estava no quintal podando as roseiras quando ouvi uma batida no portão. Era uma batida fraca, hesitante. Fui até lá e vi uma mulher de uns 40 anos bem arrumada que eu não conhecia. "Senhor Antônio?" ela perguntou. "Sou eu. Posso ajudá-la em alguma coisa?" "Meu nome é Helena. Sou gerente do banco onde o senhor tem conta. Posso falar com o senhor por alguns minutos?" Achei estranho, mas convidei ela para entrar. Ofereci água que ela aceitou e nos sentamos na sala. "Senhor Antônio, o senhor conhece um rapaz chamado Marcos Silva?" Meu coração deu um pulo. "É meu filho." "Por quê?" Ela mexeu na bolsa e tirou alguns papéis. "É que ele esteve no banco ontem tentando fazer um empréstimo. Colocou o senhor como avalista, mas precisamos confirmar algumas informações. Empréstimo com meu nome como avalista, sem me consultar." "Helena," eu disse, tentando manter a calma. "Eu não autorizei meu filho a usar meu nome como avalista de nada. Nem empréstimo, nem financiamento, nem nada." Ela pareceu aliviada. "Que bom que o senhor esclareceu. É que a situação estava meio estranha. Ele queria emprestar 15 mil reais e dizia que o senhor ia assinar os papéis depois. 15 mil reais. Era exatamente o valor que eu tinha guardado como reserva de emergência. Como ele sabia do valor? Deve ter chutado alto esperando que eu tivesse algum dinheiro guardado. Helena, meu filho não tem mais autorização para usar meu nome em nada. Se ele voltar lá, pode negar qualquer solicitação. Senhor Antônio, posso sugerir que o senhor vá até o banco para assinar um documento negando formalmente qualquer avalista? É mais seguro." Ela estava certa. No dia seguinte, fui até a agência e assinei todos os papéis necessários protegendo meu CPF de qualquer tentativa de uso não autorizado. Na quinta-feira, o José apareceu na minha casa mais cedo que o normal para o dominó. "Compadre, tenho uma informação que pode te interessar." Ele tinha um semblante sério, como quem estava trazendo notícias importantes. "Ontem encontrei com o Severino, aquele que trabalha na padaria da esquina. Ele me contou que viu seu filho e a nora numa imobiliária do centro, tentando alugar um apartamento." "E daí?" perguntei, fingindo indiferença. "É que, segundo o Severino, eles foram recusados. Parece que não conseguem comprovar renda suficiente e não têm fiador." Era exatamente o que eu imaginava que ia acontecer. Sem mim para assinar como avalista, eles estavam descobrindo como é difícil alugar um imóvel. "José," eu disse, "eles que se virem. Tiveram 3 anos para se organizar financeiramente." Meu compadre concordou. "É isso aí, Antônio. Cada um com seus problemas." Mas eu percebi que ele tinha mais informações. "Fala logo, José. Sei que tem mais coisa." Ele sorriu. "O Severino também disse que ouviu eles discutindo na rua. Parece que estão morando na casa dos pais dela e a coisa não está fácil. O pai dela colocou regras rígidas. Nada de sair à noite, nada de gastos supérfluos, ajudar nas tarefas da casa." Era poesia pura ouvir isso. No fim de semana, a Conceição veio almoçar comigo. Ela trouxe uma lasanha caseira
e a gente ficou conversando na varanda depois da refeição. Antônio, ela disse, você está com uma cara de quem rejuvenesceu 10 anos. Era verdade. Eu me sentia mais disposto, mais alegre, mais eu mesmo. Conceição, sabe o que eu descobri? Eu disse. Descobri que eu tinha me perdido tentando ser o pai perfeito. Esqueci de ser uma pessoa. Ela sorriu. Era exatamente isso que eu tentava te falar há anos. Você vivia em função do Marcos, não vivia sua própria vida. E agora vou viver minha vida. Respondi. Vou fazer as coisas que eu gosto, vou cuidar de quem me trata bem, vou parar de me sacrificar por quem não valoriza. Minha irmã me deu um abraço. Era isso que eu queria ouvir, irmão. Na segunda-feira da semana seguinte, estava organizando uns papéis antigos quando encontrei uma carta que o Marcos tinha me escrito quando foi fazer uma excursão com a escola, aos 15 anos. Era uma carta carinhosa, onde ele agradecia por tudo que eu fazia por ele e dizia que queria ser um homem como eu quando crescesse. Fiquei uns minutos olhando aquela carta, escrita com a letra trêmula de adolescente. Era difícil conciliar aquele menino carinhoso e grato com o homem que tinha me excluído do próprio casamento. Onde eu tinha errado? Em que momento ele tinha deixado de me ver como um pai para me ver como um banco? Mas ao invés de ficar remoendo esses pensamentos, dobrei a carta e guardei novamente. Aquele menino da carta não existia mais. O homem que ele tinha se tornado fez suas escolhas. E eu tinha feito as minhas. Não adiantava ficar vivendo no passado, lembrando de quem ele foi um dia. Na terça-feira aconteceu algo inesperado. Estava voltando do mercado quando vi o carro do Carlos, pai da Camila, parado na frente da minha casa. Ele estava encostado no carro, esperando. Quando me viu chegar, acenou. Senhor Antônio, posso falar com o senhor rapidinho? Claro, seu Carlos. Aconteceu alguma coisa? Ele parecia cansado, com olheiras, como quem não estava dormindo bem. Senhor Antônio, eles estão morando lá em casa há 3 semanas e a situação está insustentável. Convidei ele para entrar e tomar um café. Minha filha não aceita as regras da casa. Ele continuou. Acha que pode continuar com a vida de antes. Sair toda noite, gastar dinheiro que não tem, tratar minha esposa como empregada. Era exatamente o que eu imaginava que ia acontecer. E o Marcos? O Marcos tenta agradar todo mundo. Concorda comigo quando ela não está perto, concorda com ela quando estou longe. Não tem personalidade própria. Isso também não me surpreendeu. Meu filho sempre foi de fugir de conflitos. Seu Carlos, e agora? O que o senhor pretende fazer? Ele suspirou fundo. Vou dar um ultimato para eles. Ou seguem as regras da minha casa, ou procuram outro lugar para morar. Não posso deixar minha família virar de cabeça para baixo por causa dos caprichos da minha filha. Era uma decisão difícil, mas necessária. Senhor Antônio, ele disse antes de ir embora. Só queria que o senhor soubesse que eu continuo apoiando sua decisão. O senhor fez a coisa certa. Depois que ele saiu, fiquei pensando em como a situação tinha se desenvolvido. Não era só eu que estava colocando limites. Até os pais da Camila estavam fazendo isso. Era como se todos nós tivéssemos acordado ao mesmo tempo para a realidade de quem eles realmente eram. E estava ficando claro para todo mundo que eles precisavam aprender a assumir as consequências dos próprios atos. Era uma lição dura, mas necessária. 2 semanas depois da conversa com o Carlos, numa quinta-feira de manhã, eu estava tomando café na varanda quando ouvi o telefone tocar. Era um número que eu não reconhecia, mas algo me disse para atender. Do outro lado da linha, uma voz que eu não ouvia há mais de um mês. Pai, sou eu, o Marcos. A voz dele estava diferente, cansada, humilde, sem aquela arrogância que ele tinha desenvolvido nos últimos anos. Marcos, eu disse mantendo um tom neutro. O que você quer? Houve uma pausa longa do outro lado. Pai, eu gostaria de conversar com o senhor. Pessoalmente, se o senhor permitir. Marcos, a gente já conversou. Não há mais nada para falar. Eu podia ouvir a respiração pesada dele do outro lado da linha. Pai, por favor, só uma conversa. Eu preciso falar algumas coisas que deveria ter falado há muito tempo. Havia algo diferente no tom dele. Uma sinceridade que eu não percebia há anos. Onde você está morando agora? Perguntei. Estou numa pensão no centro. A Camila voltou para a casa dos pais dela. Isso me surpreendeu. Vocês se separaram? Ele suspirou fundo. Pai,
Muita coisa aconteceu desde que a gente saiu do apartamento. Posso contar pessoalmente? Algo dentro de mim disse para dar essa chance. Não porque eu ia voltar atrás na minha decisão, mas porque talvez finalmente meu filho tivesse amadurecido o suficiente para uma conversa honesta. Está bem. Pode vir aqui às 2 da tarde. O resto da manhã passou devagar. Eu ficava imaginando o que o Marcos tinha para me dizer. Se era mais uma tentativa de manipulação ou se realmente tinha acontecido alguma mudança nele. Às 2 em ponto, ouvi a batida conhecida no portão. Era ele, mas estava diferente. Mais magro, com olheiras, as roupas meio amassadas. Oi, pai, ele disse quando abri o portão. Não tinha aquela pose confiante de antes. Parecia um homem derrotado. Marcos, respondi indicando a varanda. Vamos conversar aqui fora mesmo. Não estava pronto para deixá-lo entrar em casa novamente. Nos sentamos nas cadeiras da varanda e por alguns minutos ficamos em silêncio. Ele olhava para as mãos, como se estivesse juntando coragem para falar. Pai, ele começou. Eu vim aqui para pedir desculpas. Desculpas de verdade. Não porque estou precisando de alguma coisa. Marcos, o que aconteceu nessas semanas? Perguntei. Ele levantou o rosto e me olhou nos olhos. Vi lágrimas se formando. Pai, minha vida virou de cabeça para baixo. A Camila, ela não era a pessoa que eu pensava que era. Ele passou a mão no rosto, enxugando as lágrimas que começaram a cair. Conta direito, eu disse. Ele respirou fundo e começou. Quando fomos morar na casa dos pais dela, ela esperava que eles bancassem nossa vida, como o senhor fazia. Mas o pai dela colocou regras. Nada de sair toda noite, nada de gastos desnecessários, ajudar nas tarefas da casa. E ela não aceitou? Perguntei, já imaginando a resposta. Não só não aceitou, como começou a fazer escândalo. Gritava com a mãe dela, desrespeitava o pai, fazia birra quando não conseguia o que queria. Pai, eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Era exatamente o que eu esperava que acontecesse. E você? O que fez? Ele baixou a cabeça envergonhado. No começo, tentei defender ela. Achava que os pais dela estavam sendo muito rígidos. Mas depois de alguns dias, comecei a perceber que ela estava errada. Que sempre esteve errada. Finalmente, ele estava enxergando a realidade. Pai, ele continuou. Foi aí que eu comecei a lembrar de todas as vezes que ela desrespeitou o Senhor e eu não fiz nada. De todas as vezes que ela falou mal do Senhor e eu fingi que não ouvi. De como ela me convenceu a não convidá-lo para o nosso casamento. A voz dele estava embargada. E por que você deixou ela te influenciar assim? Perguntei. Era uma pergunta que eu precisava ouvir a resposta. Pai, eu era covarde. Tinha medo de confrontá-la. Tinha medo de ficar sozinho. Preferi magoar o Senhor, que sempre me perdoou tudo, do que enfrentar ela. Pelo menos ele estava sendo honesto. Marcos, e como terminou o relacionamento de vocês? Ele suspirou. Na semana passada, ela disse que tinha arrumado um namorado novo. Um cara mais velho, com dinheiro, que ia dar valor para ela. Disse que eu era um fraco que não conseguia nem sustentar uma esposa. A ironia era gritante. E agora? Perguntei. Agora estou morando numa pensão de R$ 50 a diária. Estou tentando juntar dinheiro para alugar um lugar melhor, mas está difícil. Pai, eu percebi uma coisa. Durante todos esses anos, eu nunca aprendi a me virar sozinho porque sempre teve alguém resolvendo meus problemas. Era a primeira vez que eu ouvia meu filho fazendo uma reflexão madura sobre a própria vida. Marcos, e o que você espera dessa conversa? Ele me olhou diretamente nos olhos. Pai, eu não vim aqui pedir para o senhor voltar a me ajudar financeiramente. Vim pedir perdão e dizer que o senhor estava certo. Certo em quê? Certo em me ensinar que ações têm consequências. Certo em não aceitar desrespeito. Certo em não bancar minha vida enquanto eu te tratava mal. Ele pausou. Pai, eu demorei 35 anos para entender que o senhor não era meu banco pessoal. Era meu pai. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que ele tinha dito. Marcos, você demorou para aprender, mas aprendeu. E isso já é alguma coisa. Ele assentiu. Pai, eu não estou pedindo para as coisas voltarem a ser como antes. Sei que quebrei a confiança do senhor. Só quero uma chance de reconstruir nossa relação. Como? Perguntei. Provando com ações que mudei. Assumindo minhas responsabilidades. Visitando o senhor não quando preciso de alguma coisa, mas porque tenho saudades. Tratando o senhor com o respeito que sempre mereceu.
Eram palavras bonitas, mas eu precisava de garantias. Marcos, as palavras são fáceis. Os atos é que são difíceis. Ele concordou. Eu sei, pai, e estou disposto a provar. Não quero mais nada de graça na vida. Quero conquistar as coisas com meu próprio suor, como o Senhor sempre fez. Era a mentalidade que eu sempre tentei ensinar para ele. Levantei da cadeira e caminhei até a grade da varanda. Marcos, vou ser muito claro com você. Não vou voltar a bancar sua vida. Não vou mais ser seu avalista. Não vou mais resolver seus problemas financeiros. Se você quer minha amizade, vai ter que conquistar como qualquer pessoa conquista, com respeito e reciprocidade. Eu entendo, pai, e aceito essas condições. Ele se levantou também. Pai, posso te abraçar? Era um pedido simples, mas carregado de significado. Abri os braços e ele me abraçou. Era um abraço diferente dos abraços mecânicos que a gente se dava antes. Era um abraço de reconhecimento, de pedido de perdão, de recomeço. Marcos, eu disse quando nos separamos, você pode voltar a me visitar, mas como filho, não como necessitado. Pode me ligar para saber como estou, não para pedir favores. Pode trazer sua futura família para me conhecer, quando tiver construído uma família de verdade. Ele sorriu, e foi um sorriso genuíno. Pai, uma última coisa, ele disse antes de ir embora. O senhor estava certo sobre a Camila desde o começo. Eu deveria ter escutado. Não respondi nada. Às vezes o silêncio diz mais que 1000 palavras. Depois que ele saiu, fiquei sentado na varanda refletindo sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Não sabia se meu filho realmente tinha mudado ou se era só mais uma fase. Mas uma coisa eu sabia. Eu tinha mudado. Tinha aprendido a me valorizar, a não aceitar desrespeito, a viver minha própria vida. A vida me ensinou que às vezes, para salvar um relacionamento, a gente precisa estar disposto a perdê-lo. Foi exatamente isso que fiz. Tive coragem de perder meu filho para talvez, um dia, ganhar um filho de verdade. Um filho que me respeitasse não pelo medo de perder minha ajuda, mas pelo amor genuíno que eu sempre tive por ele. Se você que está me ouvindo já passou por algo parecido, comenta aí de onde você está assistindo. Às vezes a gente precisa ter coragem de ser firme com quem a gente ama, porque amor de verdade não é aceitar qualquer coisa. Amor de verdade é ensinar que respeito é fundamental em qualquer relacionamento, mesmo entre pai e filho.